Em Toma, a festa não é apenas um acontecimento narrativo nem um simples pano de fundo estético. Ela se configura como um destino inevitável, um espaço simbólico para o qual todos os personagens parecem gravitar, consciente ou inconscientemente. E é a partir dessa perspectiva que esta terceira leitura se desenvolve, buscando compreender o filme como uma reflexão sobre a impossibilidade de fuga dos rituais sociais e emocionais que estruturam a vida coletiva. Desde as primeiras imagens, percebe-se que não existe um verdadeiro antes da festa nem um depois claramente delimitado, pois tudo já começa imerso em um clima de agitação latente, como se a celebração fosse um estado permanente do mundo representado. E essa escolha narrativa desloca o foco do espectador da expectativa de transformação para a observação da repetição, um elemento central para entender o sentido profundo da obra. Ao analisar cada cena com atenção, torna-se evidente que os personagens não caminham rumo a um objetivo tradicional, eles circulam, retornam, se perdem e se reencontram em um movimento quase ritualístico. E essa circularidade cria a sensação de que a festa é menos uma escolha e mais uma condição de existência, algo que se impõe sobre todos independentemente de suas vontades individuais. Essa leitura se fortalece quando observamos como o filme trabalha o espaço, sempre fechado em si mesmo quando aparentemente aberto, criando a impressão de um território do qual não se pode escapar. E essa claustrofobia simbólica é fundamental para compreender o desconforto crescente que se instala sob a superfície festiva. Ao contrário de narrativas que utilizam a celebração como uma explosão pontual de liberdade, Toma sugere que a festa contínua pode se tornar uma forma de aprisionamento, um mecanismo social que exige participação constante e pune, ainda que silenciosamente, qualquer tentativa de distanciamento. Essa dinâmica se manifesta em cenas onde personagens que se afastam momentaneamente do centro da ação parecem deslocados, quase ameaçados pela própria ausência de ruído, como se o silêncio fosse mais perigoso do que o excesso. E essa inversão de valores cria uma tensão sutil, porém persistente, ao longo de todo o filme. Comparando essa abordagem com outras obras cinematográficas que exploram o tema da coletividade, nota-se que Toma se destaca por sua recusa em oferecer um ponto de vista externo ou privilegiado. Não há um olhar de fora que organize ou julgue a festa. Tudo é vivido de dentro, no mesmo nível de confusão e intensidade que os personagens experimentam, e essa escolha aproxima o espectador de uma experiência quase física, mais sentida do que compreendida. Pessoalmente, essa imersão me causou uma sensação ambígua, pois ao mesmo tempo em que o ritmo hipnótico da narrativa seduz, ele também provoca um cansaço crescente, semelhante ao que se sente em eventos prolongados onde a alegria coletiva se transforma em obrigação, uma experiência que muitos reconhecem, ainda que raramente verbalizem. A direção explora esse desgaste de forma inteligente, prolongando certas sequências além do confortável, insistindo em movimentos repetitivos e sons insistentes, como se quisesse testar os limites da atenção e da resistência emocional do público. E essa estratégia reforça a ideia de que a festa, quando se torna destino, perde parte de sua leveza e revela seu lado opressivo. Ao longo do filme, pequenos conflitos surgem e desaparecem sem resolução clara, e essa ausência de fechamento dramático não é um defeito, mas uma afirmação temática, pois em um mundo regido pela repetição ritual, os conflitos não se resolvem, eles se acumulam, se transformam e retornam sob novas formas. Cada personagem parece carregar uma relação particular com a festa, alguns se entregam completamente, outros resistem de maneira passiva, mas nenhum consegue realmente escapar, e essa constatação confere ao filme um tom quase trágico, disfarçado sob camadas de cor, movimento e som. A análise das cenas finais reforça essa leitura, pois não há um clímax tradicional nem uma catarse liberadora, apenas a continuidade do fluxo, sugerindo que, para aquela comunidade, a festa não é um evento excepcional, mas o próprio tecido da vida cotidiana. Essa visão ressoa com reflexões mais amplas sobre a sociedade contemporânea, na qual a exigência de constante engajamento, entusiasmo e visibilidade cria uma espécie de celebração permanente que raramente permite pausa ou silêncio, e Toma captura esse sentimento de forma surpreendentemente precisa, sem recorrer a discursos explícitos ou moralizantes. Ao final da experiência, o que permanece não é uma lembrança específica de enredo ou personagem, mas uma sensação difusa de pertencimento forçado, de alegria obrigatória, que convida o espectador a questionar até que ponto os rituais coletivos que celebramos também nos condicionam e limitam. Assim, a festa como destino em Toma se apresenta como uma leitura que enfatiza o caráter inevitável e ambíguo da celebração retratada no filme, revelando uma obra que, sob a aparência de caos festivo, esconde uma reflexão profunda sobre repetição, convivência e a dificuldade de romper com os ciclos que definem a experiência humana em grupo.